Olá, muito boa tarde para você. Semana de Páscoa começando e está começando também o Bora RN desta segunda-feira, dia 29 de março. Vamos aos destaques de hoje. Natal inicia vacinação de pessoas em situação de rua e de idosos com 69 anos. Rio Grande do Norte recebe 160 cilindros de oxigênio do Ministério da Saúde para abastecer municípios. Segundo dados do Regula RN, taxa de ocupação de leitos críticos aqui no Rio Grande do Norte segue acima dos 95%. Ao vivo, eu converso com o secretário de Saúde do Rio Grande do Norte, Cipriano Maia, sobre os indicadores da pandemia e a possível renovação do atual decreto. Pandemia de fake news, notícias falsas geram desinformação em todo o país. No comentário dessa semana, o jornalista Bruno Araújo cobra maior envolvimento de parlamentares nas medidas de combate à pandemia. Não usar máscara em áreas comuns dos condomínios pode doer no bolso. E ainda, a campanha do Grupo Bandeirantes vai arrecadar doações para pessoas em situação de vulnerabilidade social em todo o país. Aqui no estado, uma comunidade de Macaíba será beneficiada. O Bora RN está no ar. Natal começou hoje a vacinação da população em situação de rua. De acordo com o Plano Nacional de Imunização, esse grupo é considerado prioritário. A aplicação das vacinas para os moradores de rua de Natal começou hoje pela manhã em 2 locais. O primeiro é o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, o Centro POP, em Petrópolis. Já o segundo é o Albergue Municipal de Natal, que fica localizado na Cidade Alta. A vacinação deste público está sendo coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria de Assistência Social do município. Nós tivemos uma discussão muito ampla e colocamos os principais interessados na campanha de vacinação, que foi exatamente a população de rua. Nós tivemos reunião aqui com o Vanilson, que é um militante dessa causa, né, um defensor dessa causa, a doutora Iara, que é uma nossa secretária também que cuida da área, a Adjuto, que é o nosso secretário das Centas. Então fizemos uma junção de vários atores e discutimos a estratégia melhor. E essa estratégia foi escolhida por eles mesmos. Então nós vamos vacinar hoje essa população utilizando o próprio centro deles, onde eles se reúnem, que é o Centro POP. E temos toda as doses garantidas para essa população de rua e uma equipe destacada especialmente para isso. O controle da aplicação dessas doses está sendo mais rigoroso, e isso para evitar que outras pessoas passem na frente de quem realmente está enquadrado na situação de rua. Como nós colocamos esses movimentos que trabalham diariamente com essa população de rua, como nós colocamos outras secretarias que lidam com eles todos os dias, ficou fácil fazer essa identificação. Então hoje não é a pessoa só chegar e se declarar, não. Hoje tem todo um controle que é feito por essas duas secretarias e pelo próprio movimento da população de rua. E foi só abrir os portões que o movimento no Centro POP aumentou. A fila rapidamente se formou com muita gente aguardando ansiosamente pela hora de tomar a vacina. Ter aparecido essa oportunidade, a gente tomar essa vacina hoje, para mim é uma vitória muito grande. E depois da coleta das informações feita pela equipe que está aplicando o imunizante, é chegada a tão esperada hora de receber a primeira dose da vacina. Um momento que traz um certo alívio para os próximos dias, principalmente para essa população que enfrentou todas as fases mais complicadas da pandemia pelas ruas da capital. Não imaginava que fosse ser tão cedo que eu fosse ser vacinado. Está vulnerável porque não tem de moradia, né? Não tem como manter distanciamento, não tem como manter o isolamento social, né? Cumprir o toque de recolher. Então, por isso, estamos em situação de vulnerabilidade mesmo. A expectativa da Prefeitura agora é que até a próxima quarta-feira, todos os 1.000 cadastrados na assistência social e que se encontram nesta condição sejam totalmente imunizados. Foi feito o levantamento dessa população, um levantamento inicial. Pode ser que tenham mais pessoas que procurem o serviço nesse momento, mas inicialmente se iniciou agora essa vacinação e deve acontecer nos próximos dias.
Também nesta segunda-feira, a Prefeitura começou a vacinação dos idosos com 69 anos ou mais. Além disso, os demais profissionais da área da saúde que ainda não haviam sido vacinados começaram a ser imunizados hoje. Nós estamos ampliando hoje para a faixa etária de 69 anos, na vacinação, mas lembrando sempre que todos aqueles idosos acima dos 69 anos que porventura não tenham se vacinado ainda, podem procurar os postos de vacinação que ainda têm esse direito. E nós queremos que vocês todos se vacinem. Outra boa notícia é que os 160 cilindros de oxigênio que estávamos esperando do Ministério da Saúde na semana passada chegaram aqui no Rio Grande do Norte na tarde do último sábado pelo aeroporto Augusto Severo, em Parnamirim. Os 160 cilindros de oxigênio chegaram ao estado no começo da tarde do sábado. Eles vão para 49 municípios potiguares que estão no limite do abastecimento. O estado estará enviando para os polos das regiões que farão a distribuição aos municípios e o reabastecimento desses cilindros ficará por conta do governo do estado, através de um aditivo contratual que foi firmado para que a gente possa dar esse suporte aos municípios. O governo ainda aguarda mais 290 cilindros, já que foram solicitados ao Ministério 450. Total necessário para atender os municípios em nível crítico. Além desse material, o estado já recebeu 75 concentradores de oxigênio dos 300 solicitados e espera o atendimento do pedido de instalação de 10 usinas de produção. A Secretaria de Saúde afirma que as medidas tomadas, como o decreto estadual e a abertura de leitos, já refletem na diminuição da fila de espera. Ressaltamos que esse final de semana a gente já visualiza também, como fruto do próprio decreto estadual, uma redução importante da fila de espera, associado também à expansão de leitos que foi realizada essa semana, e um melhor giro de leitos nos serviços já existentes. A vacinação também avança no estado com a chegada de novos lotes. A coordenadora de Vigilância em Saúde afirma que a primeira fase de imunização do grupo prioritário foi concluída. De fato, com essa distribuição, nós conseguimos atingir 100% da primeira fase, daquelas pessoas que eram prioritárias para esse primeiro momento. E aí a gente já entra com essas doses distribuídas na segunda fase, que são aqueles idosos acima de 60 anos. Esse público é um pouco maior, são aproximadamente 320 mil pessoas no nosso estado. Então, para que a gente consiga aí finalizar esse público, nós estaremos esperando as novas remessas oriundas do Ministério da Saúde e aí daremos continuidade para que, de fato, a vacinação ocorra como previsto. E olha, hoje no final da manhã, a lista de espera de pacientes críticos por um leito continuava abaixo de 100 pessoas, mas ainda assim é um número muito alto. Assim como a taxa de ocupação, que atinge os 98% em média aqui no Rio Grande do Norte. Região metropolitana acima de 96%, Seridó e Oeste sem vagas. Vamos atualizar então agora essa situação para vocês ao vivo. A taxa de ocupação dos leitos críticos por região. No Rio Grande do Norte, a média é de 97,2%, na região metropolitana aí em torno de 95%, e como eu falei, desde o início da manhã até o momento, as regiões Oeste e Seridó estão 100% ocupadas em relação aos leitos críticos, sem vagas aí disponíveis. A fila de espera de pacientes com perfil de leito crítico na lista é de 94 pacientes, sendo que há apenas 10 leitos críticos disponíveis. A gente vê esse primeiro número de 94, ele já chegou perto de 200 pacientes aí nessa lista de espera, vem diminuindo principalmente por causa da abertura dos novos leitos aqui no estado. E a gente vai continuar falando sobre esses indicadores e também sobre a situação da pandemia aqui no Rio Grande do Norte, agora com o secretário de Saúde aqui do estado, Cipriano Maia. Secretário, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Bora RN, e eu queria que o senhor ajudasse, inclusive, a gente a entender por que mesmo com a abertura de novos leitos na última semana, leitos críticos para a Covid aqui no estado, e também com essa diminuição na fila de espera, a gente vê aí menos de 100 pacientes aguardando, por que essa taxa de ocupação geral, ela não baixa, ela continua aí acima desses 95%? Boa tarde, secretário. Secretário, vou só lhe pedir para abrir o microfone, a gente consegue ver daqui que está fechado.
Pronto, agora foi. Boa tarde. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde a todos que nos acompanham. Na verdade, é muito importante esse debate que estamos fazendo aqui sobre a situação da pandemia no Estado, que mantém uma situação de alerta em todas as regiões do Estado, que exige medidas de distanciamento físico e social entre as pessoas. A situação de ocupação dos leitos, como você destacou, é praticamente 100%, mesmo com a abertura de novos leitos, porque nós chegamos a ter fila, como você destacou, de mais de 150 pacientes. Essa abertura proporcionou uma diminuição da fila para menos de 100, mas todos os leitos estão ocupados. E mesmo girando com um bom trabalho de gestão clínica, como a secretária Maura destacou, a pressão ainda está muito grande sobre o sistema de saúde. Tivemos sim, começamos a apresentar uma diminuição da solicitação diária de leitos entre críticos e clínicos. Ontem foi abaixo de 100, 92 solicitações. Vamos observar esse comportamento nos próximos dias para que a gente possa avaliar a tendência de cenários. Então, o momento é de manter todas as atividades de proteção com o uso correto da máscara, com o distanciamento físico entre as pessoas, o distanciamento social, funcionamento só das atividades essenciais. Porque enquanto não tivermos uma situação de pelo menos, no máximo 8% de ocupação dos leitos, não temos como pensar em flexibilizar. Isso vai ser analisado amanhã na reunião do comitê, e vamos estar discutindo isso com os municípios, com os poderes, com todos os empresários. Secretário, a tela do seu, acho que é no computador ou se é no celular, a sua tela inverteu. A gente está ali vendo aqui de lado, não sei qual é o motivo, mas estava muito bom o seu raciocínio aí, o senhor explicando para a gente por que mesmo com a abertura de novos leitos, né, a fila de espera, ela diminuiu. O secretário está trazendo aí uma excelente notícia, dizendo que o número de solicitações diárias por leitos críticos de Covid tem diminuído. Assim que ele voltar, a gente chama novamente. Então, o secretário está só ajustando ali a tela, que é problemas de tecnologia, né? Vez ou outra, ou questão de sinal, ou a tecnologia acaba nos deixando na mão. A gente já consegue... Pronto, secretário, voltamos. Pode continuar seu raciocínio, tá? Como eu destacava, eu estava no celular, chegou uma ligação, aí ocorreu isso. Quando eu respondi não, aconteceu isso. Então, assim, mostrando que os leitos estão 100% ocupados, tem fila de espera, e mesmo com a expansão de leitos. Então, a gente tem que administrar essa diminuição de leitos para alcançar... Mas vem diminuindo, né, secretário? O senhor disse que vem diminuindo a procura. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal, né? Temos perspectiva, como vocês estão anunciando, de melhorias do quadro sanitário com o avanço da imunização, da vacinação, mas a gente precisa manter todos os cuidados até que a gente tenha uma situação mais confortável, com redução do número de casos, redução da solicitação de leitos e redução da taxa de ocupação. Secretário. Todas as referências... Oi. E qual a avaliação do impacto do decreto que está em vigor atualmente no Estado, nessa situação que a gente vem vendo hoje? E já aproveito para emendar, ele vai ser renovado? Primeiro o seguinte, a internação ocorre pelo menos 15 a 20 dias ou até mais do aumento do número de casos. Então a gente está vivenciando agora problemas de momentos anteriores, mas os dois decretos anteriores já começam a repercutir na demanda por leitos. É isso que a gente tem como concreto, quer dizer, se você chegou a ter 152 solicitações por dia e ontem caiu para 92, já vinha apresentando uma queda suave nos últimos dias, vamos observar hoje, amanhã, porque às vezes o domingo mascara os dados, para a gente confirmar essa tendência, mas isso é fruto, certamente, da diminuição das aglomerações, dos encontros, né, e do aumento do distanciamento propiciado pelos decretos. Nós vamos estar analisando amanhã os dados da semana para observar essa tendência, mas pelo que estamos vendo no país como um todo,
A tendência é pela manutenção dessas restrições até que tenhamos taxa de ocupação de no máximo 80%. E hoje ainda temos uma fila com 94%, com 100% de ocupação. Então a gente tem que delinear esses cenários com base nos números e na realidade. Então vamos estar observando um indicador composto que mostra todo o estado, que a semana passada estava praticamente tudo amarelo, laranja, em sinal de alerta, para que a gente possa sinalizar, a partir da análise do comitê, as tendências que vamos ter nas próximas semanas. Temos uma semana com dois dias de feriado o facultativo e, com certeza, nós teremos que pensar para a próxima semana o que vamos apontar. Mas não acreditamos que em 8 dias vamos conseguir zerar a fila e baixar essa taxa de ocupação para 80%. Isso é tudo que a gente quer. Estamos continuando expandindo leitos, né? Na rede estadual, na rede contratualizada, mas realmente a manutenção das medidas restritivas, o distanciamento físico-social, o uso de máscara, continua como prioridade, mesmo com o avanço da vacinação. Então, vamos ter um pouco de paciência, o horizonte está próximo, a esperança de retomarmos uma situação mais favorável está se aproximando, mas para isso a gente precisamos manter todas as restrições que vimos praticando nos últimos dias de forma muito responsável para que a gente não venha ter novo repique. Porque não adianta a gente começar a baixar, relaxa tudo e volta tudo que era no efeito sanfona. Não queremos isso. Queremos uma queda continuada e progressiva para, com o avanço da vacinação, termos mais gente com imunidade e, mantendo essas restrições, a gente ter, aí com 2 a 3 meses, né, um médio prazo, uma situação mais favorável no controle da pandemia. Secretário de Saúde do Estado, Cipriano Maia, muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos. A gente continua acompanhando dia após dia e torcendo, fazendo a nossa parte também para a redução desses números. Boa tarde. Boa tarde. E olha, a decisão da Justiça suspende o direito de médicos veterinários de se vacinarem contra a Covid-19 em Natal. Veja agora esse e outros destaques de hoje. A pedido do Ministério Público, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Vivaldo Pinheiro, suspendeu os efeitos de uma decisão liminar que determinava a vacinação de veterinários contra a Covid-19 em Natal. Desde sexta-feira, após publicação de decisão liminar da 2ª Vara da Fazenda Pública, o município vinha imunizando os médicos veterinários. Na decisão, o desembargador considerou que o grupo havia sido retirado da prioridade pelo município e que o Poder Judiciário não poderia se sobrepor às ordens das autoridades sanitárias quando o assunto é a fila de vacinação. O Ministério Público alegou risco à ordem da vacinação e da saúde pública. Depois de mais de 2 meses, o Porto de Natal retomou as operações com navios que transportam containers. As atividades estavam paradas desde 21 de janeiro por problemas nas máquinas que operam o embarque e desembarque das mercadorias. No último sábado, um navio da CMA-CGM atracou no terminal para carregar containers de frutas produzidas aqui e em estados vizinhos, que serão exportadas para a Europa. E os resultados do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, serão divulgados hoje na página do participante. Segundo o INEP, as notas das provas objetivas e da redação estarão disponíveis após as 6 horas da noite. Serão publicados os boletins de desempenho de quem fez as versões do Enem impressas, primeira e segunda aplicação, digital e PPL para pessoas privadas de liberdade. Os treineiros só poderão consultar os resultados no dia 28 de maio. Os candidatos só conseguem ter acesso à própria nota, não é possível ver o resultado dos demais. E para conferir o boletim de desempenho, cada candidato precisa entrar na página do participante e digitar os dados do login único. Com a nota, o candidato poderá se inscrever no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, para vagas em universidades públicas entre os dias 6 e 9 de abril. Serão ofertadas nesse período mais de 209 mil vagas em todo o país. Vamos para o intervalo agora e na volta tem o comentário da semana do jornalista Bruno Araújo e ainda as regras para quem não usa máscara nas áreas comuns dos condomínios. A gente volta já.
Estamos de volta com o Bora RN, a gente vai direto conversar com Bruno Araújo. Afinal, hoje é segunda-feira, então é dia de comentário. Bruno, e hoje você vai chamar a atenção para a ausência dos parlamentares potiguares, né, nas medidas de combate à pandemia. É isso? Boa tarde para você. É um prazer estar aqui nessa segunda-feira. E, de fato, Heloísa, uma coisa que eu tenho percebido nas últimas semanas, de forma mais latente, é a ausência das bancadas. Porque, individualmente, alguns parlamentares têm se manifestado e apresentado uma ou outra solução, sejam vereadores, sejam deputados estaduais, sejam deputados federais aqui do Rio Grande do Norte. Mas eu tenho sentido falta de uma articulação de ordem política desses agentes para tentar trazer soluções. Um exemplo disso é que a gente tem hoje uma previsão de auxílio emergencial que pode partir de R$ 170 por mês, não paga sequer, por exemplo, uma cesta básica aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte. E quando eu falo cesta básica, eu falo daquela cesta básica que compõe todos os itens necessários para que a pessoa possa se alimentar minimamente. Eu não estou falando daquele pacote com o número XY de alimentos, não. Estou falando da cesta básica de forma mais ampla. Então, isso mostra essa falta de mobilização para tentar garantir, por exemplo, soluções para que tenha um valor maior. Aqui no Rio Grande do Norte, o governo do estado e as prefeituras têm por obrigação apresentar soluções também. Mas os poderes legislativos também têm esse poder de fiscalizar e propor algumas soluções. Eu tenho sentido falta da proposição de soluções de fato. Muitas vezes as intervenções de ordem política, elas têm aparecido muito mais com o propósito de incluir, de repente, um grupo prioritário na ordem de vacina. Ora, se a gente continuar incluindo grupos prioritários, a gente vai deixar de ter prioridade. A fila de prioridades vai ser maior do que a fila de não prioridades. Todo mundo quer ser prioridade, né, Bruno? Pois é, e a gente sabe que, nesse momento, todo mundo quer se vacinar. Infelizmente, não tem vacina para todo mundo. Então, a gente precisa priorizar quem tem mais risco de infecção, ou quem tem mais risco de, caso infectado, venha a ter uma situação mais agravada. Então, essa deve ser a prioridade. Mas eu sinto falta de, por exemplo, uma Câmara local de discussão sobre a situação da pandemia no Rio Grande do Norte. Porque uma coisa que as pessoas não têm parado para pensar, tudo bem, a gente está no olho do furacão, no olho da pandemia, mas e depois? Como é que a economia do Rio Grande do Norte vai tracionar pós-pandemia? Com as empresas em situação financeira muito difícil, um número de desempregados muito alto, as pessoas endividadas. Qual o projeto para o Rio Grande do Norte no pós-pandemia? Óbvio, a gente não superou a pandemia, tem muita coisa para acontecer ainda e a gente espera que coisas boas, né? As vacinas comecem a chegar em profusão ainda maior, mas eu sinto falta de uma Câmara organizada para começar a pensar o futuro do Rio Grande do Norte neste momento em diante. Como a gente vai trabalhar todos esses efeitos da pandemia no pós? Um projeto coletivo, né, Bruno? Como a gente vai mitigar os efeitos atuais? Um projeto coletivo, está faltando união. Coisa. Sem dúvida, porque essa solução ela precisa ser pensada, porque muitas vezes decisões que vão passar, que vão ser tomadas, por exemplo, pelo Executivo Estadual, precisam do aval da Assembleia. Muitas vezes algumas decisões precisam de um aval do Ministério Público ou, de repente, um aconselhamento do Tribunal de Contas. Então, essa reunião de esforços, ela precisa acontecer. E o que a gente está vendo é Deus, um por si e Deus por todos. Infelizmente, a gente não vai conseguir superar esse momento difícil de pandemia se a classe política do Rio Grande do Norte não der as mãos. É verdade. Bruno, muito obrigada pela sua participação. E eu sei que essa semana você está na expectativa pela chegada de Sofia, não é? Um bom parto para Maria. Exatamente. E tudo de bom para vocês, viu? Muito obrigado. Quem sabe ela não fará participação especial no futuro aqui no Bora RN. Quem sabe, próximo comentário você não já vai ser papai. Um beijo, viu? Boa semana. Quem sabe. Beijão para todos. Até mais. Tchau, Bruno.
E olha, o Grupo Bandeirantes lançou a campanha nacional chamada Band contra a Fome, Abrace Essa Ideia. O projeto tem como objetivo arrecadar doações que são destinadas às comunidades carentes de todo o país. Aqui no Rio Grande do Norte, uma comunidade de Macaíba foi a primeira a receber as doações aqui no estado. E você também pode doar. É só apontar para esse QR Code que está aparecendo aqui no canto direito da tela ou ainda acessar o site da Band. Olha só. A campanha Band contra a Fome surgiu a partir do interesse da emissora em ajudar as muitas famílias de todo o país que têm sofrido mais severamente os impactos da pandemia da Covid-19. Com o fechamento das atividades econômicas em praticamente todos os estados, muita gente perdeu o emprego e, com isso, as dificuldades aumentaram e muito. Em Macaíba, na Grande Natal, a Central Única das Favelas foi a instituição responsável pela distribuição das cestas básicas aos moradores da comunidade da Morada da Fé. A CUFA, Central Única de Favelas, ela atua com diversos projetos sociais, nos âmbitos sociais, culturais, esportivos e políticos, voltados para comunidades e favelas, né? Quando começou essa onda de pandemia, então a CUFA paralisou todas as atividades e focou apenas no enfrentamento aos efeitos socioeconômicos da pandemia nessas populações de risco. A CUFA já atua durante todo o ano em diferentes ações nas comunidades de todo o Rio Grande do Norte. Ao todo, atuando aqui, né, durante o período de pandemia, a gente conseguiu alcançar um número de mais de 9.300 cestas básicas, distribuídas em 11 municípios aqui do estado. Depois dos alimentos recolhidos e organizados, chega a hora de levá-los a quem mais precisa. Esse é o momento mais esperado ao longo de todo o dia. É a hora que o pessoal da comunidade chega aqui no centro comunitário para finalmente receber a cesta com os alimentos e também o kit de frutas, legumes e com o material de higiene e limpeza. A volta para casa é com um sentimento de solidariedade transbordando no coração e principalmente por saber que mais tarde a mesa vai ficar um pouquinho mais farta. Dona Maria de Fátima chegou logo cedo para retirar sua cesta. Ela, que cria um neto sozinha, tem enfrentado inúmeras dificuldades para conseguir comprar o que realmente precisa durante o mês. Vem água, vem luz, vem bujão, né? Vem remédio, que eu recebo uma parte pelo SUS, que eu sou hipertensa, que eu diabetes, recebo uma parte pelo SUS e outra eu tenho que comprar. Aí fica bem difícil. Quando a gente começa a pagar, e sempre a gente compra uma coisinha ali, outra coisinha ali, quando a gente vai pagar para a feira, fica quase nada, porque chegou na hora certa. Esse momento da pandemia é um momento que ficou difícil para todo mundo. O mesmo acontece com a Andresa. Com 3 filhos pequenos, a jovem de 28 anos agradece a solidariedade de quem consegue, em meio à pandemia, pensar um pouco no próximo. Chegou no momento certo, essas pessoas que doaram, né, esses alimentos, doaram esses kits de limpezas, que foi gel e álcool, foi sabão em pó, né? Então a gente agradece muito, né? Porque eu estou aqui para agradecer por mim, por todas as mães, né? Que foi abençoada, né? A campanha Band contra a Fome, Abrace Essa Ideia, continua pelos próximos dias e as doações devem ser feitas online. Através desse QR Code disponível nas transmissões da Band, qualquer pessoa interessada pode ajudar. Nós estamos vivendo o momento mais crítico da pandemia. Então, se a crise está batendo forte em toda a sociedade, você imagine aqueles moradores que são de comunidades, das favelas e das periferias potiguares, né? Então, você, potiguar, né? Estamos aqui pedindo a sua ajuda, o seu apoio é muito importante. Esse momento é o momento de unir forças e ajudar quem precisa. Eu estou feliz, estou muito feliz. E agradeço a Deus mais uma vez e a Ele por não ter me colocado nesse projeto. Eu agradeço primeiramente a Deus e segundo essas pessoas que Deus botou aqui na terra, né, para ajudar o próximo, né? E as pessoas também que doaram, né, que chegaram na hora certa, nesses alimentos, esses kits de fruta também, que chegou no momento certo. E eu agradeço por isso. Vamos participar. E olha, o Bora RN desta segunda-feira vai ficando por aqui. As reportagens sobre as fake news e também sobre as multas para quem evita usar, para quem se recusa a usar máscaras nas áreas comuns dos condomínios, a gente vai tentar exibir amanhã, tá? Uma boa tarde para você e até lá.